Mesmo que a gente ofereça algum papel para a criança rabiscar, se a mamãe ou o papai descuidar um pouquinho, a criança vai lá e rabisca a parede. Por que, Senhor? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Kids Sem Neura. Tá difícil manter as paredes por aí limpas? Quando você menos espera, você terminou de limpar uma parte que estava riscada, desenhada, a criança vai e faz tudo de novo. Muito cansativo, né? Mas bem, isso tem uma explicação. E colocar a criança de castigo, disciplinar ela ou algo do tipo não vai ajudar, porque é bem provável que ela faça isso novamente. Primeiro, os objetos da casa ainda não têm significado para as crianças. O que quer dizer isso? Nós sabemos para que serve uma estante, para que serve um sofá, para que serve uma parede, para que serve uma geladeira. Todos os objetos da casa a gente sabe o significado deles e a importância de ter cuidado com eles. A criança não sabe, a criança ainda não tem essa informação. Só vê nesses objetos uma oportunidade de desenhar num espaço amplo e sem limite. Então, a primeira questão é: ensine para sua criança o nome de cada objeto, conforme ela for aprendendo a falar, e para que serve cada coisa. Para que serve um sofá, para que serve uma parede. Porque quando a criança começa a desenhar e rabiscar, não é só a parede que vai ser desenhado, vai ser praticamente tudo que tiver pela frente dela. 2. Quanto maior o espaço, melhor o controle motor da mão dessa criança. Crianças pequenas ainda estão desenvolvendo a capacidade de organização espacial. Desenhar em um papel A4 é muito difícil para a criança pequena, porque exige muito controle motor, por ser um espaço pequeno, ou seja, quanto mais espaço, mais fácil fica para essa criança ter o controle motor da sua mão. Mas por que rabiscar na parede? Porque na parede não tem limite de espaço. Aqui na folha existe um limite, ó, tem um fim. E a parede não, ela é ampla e ela traz essa questão de não ter o limite e é mais fácil para a criança controlar o movimento da sua mão ali naquele espaço todo, sendo que ela ainda não tem essa coordenação motora bem desenvolvida ainda, do que aqui num espaço menor e mais limitado. E outra questão é que a parede está na altura da criança, na altura do seu olho, então favorece a coordenação do olho com a mão. 3. Desenvolvendo o controle corporal. As crianças pequenas ainda estão desenvolvendo o controle do próprio corpo. Ao contrário do que muitos adultos pensam, a criança não ativa somente a mão, ela precisa de todo o corpo dela para fazer isso. Por isso que esse corpo da criança precisa estar livre. Um exemplo, quando a criança vai fazer um círculo. Quando ela está fazendo um círculo, ela não movimenta somente a mão, o braço, ela faz o corpo inteiro balançar para fazer esse círculo. Já prestou atenção? Então esse tronco vai acompanhar o movimento que a criança faz. Pega aí uma criança pequena e mostra um círculo, faz você um círculo e pede para ela replicar e observa como que ela vai usar o resto do corpo dela e não somente as mãos dela. E aqui também nesse exemplo do círculo, a cabeça da criança vai inclinar, como se ela acompanhasse, né, que o círculo vai virando. E a linguinha para ela tende a vir para fora, mostrando que ela está se concentrando ali para fazer aquilo. Ou seja, nessa fase da criança pequena ainda não há a dissociação corporal. Ela não consegue separar o movimento que ela faz com a mão do corpo dela. Então o corpo dela está ali junto fazendo o movimento que a mão está fazendo. Diferente de nós adultos, que a gente consegue isolar o movimento da mão, o movimento do nosso braço, do restante do nosso corpo. 4. Estabilidade corporal. Outro ponto importante é a estabilidade corporal. Em 2 anos, equilibrar-se sentado é mais difícil para a criança. A criança sente-se mais segura em pé, porque quando ela está em pé, quando os pés dela afastam, a base de apoio desses pés no chão é maior do que a base de apoio do bumbum sentado no chão. Como manter o equilíbrio sem estragar a parede de casa, né? Antes de eu falar sobre isso, se você está gostando desse conteúdo, se estou te ajudando até agora,
já deixe seu like para você não se esquecer. E para você que entrou aqui no meu vídeo pela primeira vez, aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se você quer saber o que ocorre em cada fase da criança, já se inscreve no meu canal para você aprender outras questões que as crianças fazem na primeira infância. Então quero deixar aí sugestões para seguir aí estimulando a criança e manter as paredes sem estragar, mantê-las inteiras, na verdade. Primeira sugestão: ensine para o seu filho que há um local correto para se fazer os desenhos, para se rabiscar, e que a parede não é esse local. Então ensine para ela, mostrando para ela isso. Na primeira infância, só falar não adianta. Então você precisa trazer junto uma base concreta para essa criança. Mostrar para ela que, por exemplo, se ela riscou na parede, fale para ela que ali não é um local de rabiscar, o porquê que ela não pode rabiscar ali, para que serve a parede, o que vai acontecer se ela rabiscar, o que ela vai trazer de dano ali, que ela está fazendo errado, pintando ali, e que ela pode desenhar, rabiscar no local adequado. E aí mostra para ela qual é esse local, não apenas falando, mas trazendo essa base concreta, porque fica mais fácil dela entender. A segunda dica é: não deixe riscadores disponíveis à altura da criança, porque se ela achar, ela vai pegar e ela vai usar, inclusive nela mesma, como por exemplo batom, maquiagem. Se ela achar, ela vai pegar e vai rabiscar nela mesma, porque ela tá num período de pesquisa, de busca, tentando entender as coisas. Não é para estragar as coisas da mamãe ou para desobedecer que ela faz isso. Ela tá tentando entender o para que serve aquilo. Ela vê nós adultos usando e ela também quer usar para entender o que é, para que serve. Então não deixa disponível na altura da criança. Não só batom e maquiagem, mas por exemplo, canetinhas, tinta guache, caneta, lápis de cor, giz de cera. Se você deixar disponível na altura da criança, ela vai pegar e vai rabiscar. Então deixa guardado, e quando essa criança for fazer uso, aí você pega e entrega para ela. Facilita muito a sua vida você fazendo isso. Isso não é uma maldade, é porque a gente está ajudando. Se nós entendemos que é uma pesquisa da criança, quando ela vai lá rabiscar e pegar tudo e sair riscando qualquer coisa, e a gente entende que para ela tem uma dificuldade da coordenação motora, quando a gente tira isso da frente dela, a gente ajuda ela. Isso não quer dizer que a gente não vá deixar ela fazer, mas nós estamos num processo de ensinar ela o local certo que ela tem que fazer e também a usar esses elementos aí, esses riscadores, e a gente vai ajudar sim. Na hora que for a hora do estímulo, vai trazer e entregar para ela. Se fizer sentido para você, então coloque em prática aí essas duas sugestões. Então, seguindo essas duas sugestões, a gente ensina para ela que existe um lugar certo e a gente ajuda ela escondendo a princípio esses riscadores. Então agora eu vou levar ela para o local correto de se riscar, de se desenhar, pintar. E eu quero deixar para vocês algumas opções para que a criança possa pintar sem ser a parede, que vão ajudar a estimular o seu filho. A primeira dica é revestir a parede com papel pardo, craft ou madeira até a altura que a criança alcança. Esse papel aqui, ó, não sei como que chama aí, né? Eu conheço como papel pardo, também conheço como craft e como madeira. Então você pode colocar esse papel na parede, de preferência até a altura da criança, e preencher um bom espaço, um espaço amplo nessa parede. E aí você usa a fita adesiva para colar nessa parede. Não usa essa daqui, porque depois quando você for tirar a fita vai vir um reboco junto. É melhor essa fita aqui. Ela é mais fácil para você tirar e ela não sai o reboco, mas mesmo assim, tire com cuidado, não puxe de uma vez. Então aí você vai colocar esse papel e vai mostrar para a criança que ali onde tem o papel ela vai poder pintar, e mostra para ela uma parede que não tem o papel, para ela ir aprendendo que ali pode e que ali no outro lado não pode. Porque se você não explica e só coloca ali para que ela rabisque, ela vai entender que ela pode rabiscar em qualquer lugar. Então mostra para ela, coloca a mão nela, mostra que ali é um papel, traz ela para te ajudar a colocar o papel, para ela ir entendendo que ali agora tá revestido. Depois que termina, traz ela para tirar o papel, jogar esse papel fora, ou se você vai guardar por um tempo, né, o que você for fazer, para ela fazer parte do processo e ir entendendo. Então precisa ter a fala apoiado com algum objeto que vai fazer ela ver e entender e armazenando essa informação. Número 2.
Ofereça cartolina para a criança porque ela é grande e evita as folhas sulfites, folha A4 ou folhas de cadernos pequenos. Pense em folhas grandes. Inclusive, a folha aqui de papel pardo você também pode oferecer para a criança. Se quiser, por exemplo, colar no chão, também é bom, mas tem essa questão aí de facilidade para a criança, como eu disse anteriormente, que ficar em pé é mais fácil do equilíbrio do que no chão. Mas também é importante ela fazer pinturas no chão, porque a gente quer que essa criança trabalhe o tônus muscular dela. E a gente precisa colocar ela assim em bases instáveis. E sentar no bumbum dela traz essa questão do desequilíbrio e o corpo dela vai ter que aprender a fazer força para aguentar aquela posição, então também é importante ela fazer no chão. Terceira opção, usar quadros brancos grandes. Você pode comprar um quadro grande, branco, e pendurar ela na parede, é uma outra opção. Mas aí toma cuidado com as canetinhas, né, os pincéis que são usados ali nesse quadro para não deixar disponível para a criança para que ela pegue em algum momento em que você não está ali ou que ainda ela não tem uma boa orientação e está saindo rabiscando em tudo. Quarta opção, desenhar no chão também é uma boa. No chão, no azulejo, na cerâmica, procura fazer um teste antes com uma tinta guache. Coloca em um pedacinho e depois vê se ela sai facilmente. Coloca ali e deixa ela secar e depois vê se sai facilmente. Porque tem algumas tintas que dependendo da marca aí é mais difícil. Então faz um teste antes. Deixar essa criança pintar livremente usando o dedo ou um pincel no chão também é uma boa coisa. Quinta opção, para as crianças pequenas, ofereça riscadores maiores para a criança inicialmente, de cera mais grossos, pincéis mais grossos, facilitar, porque essa criança ainda não tem uma coordenação motora boa. Ela está sendo desenvolvida, então a gente começa facilitando e aos poucos a gente vai diminuindo, vai colocando um pincel mais fino, um lápis de cor mais fino, um giz de cera mais fino. Mas inicialmente, para a gente ajudar a criança na sua coordenação, opte por riscadores mais grossos para facilitar. E a sexta opção é pintar lá no azulejo do box do banheiro, ou então no vidro que separa ali no banheiro, do chuveiro, do vaso, o restante do banheiro. É uma ótima opção para pintar ali com tinta, também teste antes para ver se sai com facilidade. Depois já coloca a criança para tirar, já deixa uma esponja ali para ela limpar e jogar uma água e aprender que também quando ela termina de brincar, ela precisa sim organizar tudo. Então lembre-se que riscar a parede faz parte do desenvolvimento. Então, por favor, mamães, tenham muito paciência com seus pequenos, mas não deixe de ensinar para eles qual é o local certo. Espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês e que vocês tenham entendido essa fase da criança. Que Deus dê muita sabedoria para vocês e que vocês tenham muita calma e tranquilidade para lidar com esse momento. E estimulem, ajudem as suas crianças, ensine para elas, porque quanto mais vocês falam, repetem, elas vão aprender. Elas vão aprender. Então ensine, explica para elas e com o passar do tempo vai se consolidando essa informação no cérebro da sua criança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!